Agora eu estou ao vivo, é isso? Então tá bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo com a nossa live, mais uma live para a gente poder falar sobre talentos humanos, né? E primeiramente, obrigado aí pela presença, pela participação, né, de todo mundo, tá? Já estamos aqui com algumas pessoas participando aqui conosco, né? Opa, Priscila, minha filha querida, né? Nebinho, meu primo e sócio, né? Na criação aí dos boi. Ana Lu, obrigado, Ana, pela sua presença, né? Ótimo, muito bacana. Ana Lu tá pedindo visualização. O que é isso aqui, Clarinha? Me ajuda, pelo amor de Deus. Keilinha, saudade de você, Keila. Que bom que você tá. Oi, Thelma. Como é que você tá? Tudo bem, as crianças? Obrigado aí pela presença de todo mundo. Amanda, tudo bem contigo? Que bom, bom saber que está todo mundo entrando aí. Oi, Cris, chegou do Delta sem salva, é? Então tá bom, pessoal, mais algumas pessoas já estão entrando aqui conosco, ok. Bom, como toda live nossa, eu quero que vocês se sintam como se tivessem aí numa sala de visitas, né? A Kleber, Serginho, todos os primos meus aí estão entrando também, né? Sintam-se numa sala de visitas, ok? Podem colocar os seus comentários, participação. Quero agradecer as perguntas previamente colocadas, inclusive de algumas pessoas que me disseram que não poderiam estar aqui conosco, mas já fizeram aí as suas perguntas, né? Então, tranquilo. Opa, meu pai acabou de entrar, gente. Agora vamos manter o respeito. Bom, para a gente poder falar sobre talentos humanos, né? Eu queria começar a falar justamente pela primeira pergunta que a minha amiga, grande amiga, Andréia Leão, lá dos tempos de Skin Cariol, ela postou lá no Instagram, perguntando assim se a gente já nasce com o talento, tá? Essa é uma pergunta que ainda desperta muitos estudos, ok? Mas o que a gente já sabe até esse presente momento? Que o talento tem sim uma carga genética, tá? Algumas coisas traz conosco sim na nossa carga genética, isso a gente carrega dos nossos ancestrais, carregamos dos nossos pais, né, dos nossos avós, tá? Às vezes a gente tem características que nem gostaríamos de ter, mas a gente acaba herdando, né, dos nossos antepassados, não tem como. Então, boa parte do talento a gente sim já traz aí nas nossas características genéticas. Porém, muito desse talento ele também precisa ser desenvolvido, ele precisa ser treinado, ele precisa encontrar um meio para que ele possa vir a trazer realmente a realização plena aí de uma pessoa, tá? Vamos pegar aí um exemplo clássico de uma pessoa que a gente pode considerar talentosa, que é o Santos Dumont, né? Aliás, já fica aí uma dica para assistirem na Amazon Prime, uma minissérie, né, sobre o Santos Dumont, que vale muito a pena todo mundo assistir, tá? Ficou assim muito fiel às biografias aí do nosso querido Santos Dumont. Então vamos pensar o seguinte: o Santos Dumont ele já trouxe uma característica aí de uma grande inteligência, de uma grande uma grande predisposição a ter um pensamento lógico, matemático, né? Agora, é claro que se ele não tivesse, talvez, tido a sorte de nascer numa família com um pai rico, né? Que pudesse financiar as pesquisas dele, que pudesse mantê-lo na França, podendo fazer aí todos esses estudos, né? Ele naturalmente não teria desenvolvido todo esse talento dele, tá bom? Mas vamos falar de nós, réis mortais. O que vem a ser então esse nosso talento, pessoal? Talento nada mais é do que um conjunto de características que nós temos, tá? E que traduzem as nossas capacidades, traduzem aquilo que nós realmente somos, ok?
Quando se fala a palavra talento, a gente acaba sendo remetido a acreditar que talento é alguma coisa que tem que ter um destaque muito grande na mídia, tá? E não necessariamente é isso, ok? Todos nós, por exemplo, tivemos durante a nossa educação professores que tiveram um grande talento didático, por exemplo. Tá? E esse talento não necessariamente foi para a mídia. Tá? Então nem todo mundo tem que ser Xuxa, nem todo mundo tem que ser Big Brother. Ou seja, talento é algo que é uma característica realmente de cada um de nós. Tá? E como é que isso se funciona? E como é que isso se desenvolve realmente aí conosco? Da seguinte forma. Primeiro, como que é o nosso perfil atitudinal? Como que é o nosso jeito de se comportar? Como é que a gente aprendeu a se comportar? Ok? E aqui eu queria já remeter uma reflexão conosco no seguinte. A maioria das pessoas, ou aliás para nós todos hoje, é muito vendido o seguinte, que o perfil atitudinal, a gente tem que estar sempre sendo assim criativo, a gente tem que estar sempre sendo comunicativo, a gente tem que estar sempre sendo sociável, tem que estar sabendo se vender. E não é bem isso. Existem outros perfis atitudinais que são tão importantes quanto esses que a gente está mencionando aqui. Por exemplo, é importante que uma pessoa seja criativa? Claro, né? Porém, tem pessoas que acabam tendo um perfil atitudinal que é o inverso da criatividade, que é a questão da prudência. Okay? Existem algumas pessoas que preferem contar com as suas experiências, preferem contar com aquilo que já vivenciaram como sendo referência para tomar um novo passo na sua vida. Tá? Então, não necessariamente todo mundo tem que ser criativo. A gente também precisa de algumas pessoas que sejam prudentes. Tá? Todo mundo tem que ser extrovertido. Não. Viva os tímidos. Tá? Eu, particularmente, até tenho uma característica mais extrovertida, mas adoro trabalhar com pessoas que são mais introvertidas. O que os introvertidos têm que, por exemplo, eu não tenho no meu talento? Eles têm a facilidade de se concentrar, eles têm a facilidade de manter um foco, eles têm a facilidade de pensar primeiro e falar depois. Ok? E sejamos honestos, em quantas situações não é melhor a gente ter essa prudência, ter essa introversão, do que simplesmente já sair atropelando com um discurso ao léu, ok? Algumas pessoas costumam ter um perfil atitudinal onde elas se tornam mais metódicas, né? Passo a passo, enquanto que outros preferem ser mais flexíveis, tá ok? Algumas pessoas preferem ser o que a gente costuma chamar de normativos, né? Seguir normas, seguir regras, né? Não sai ali do manual, enquanto que outras pessoas preferem ser mais informais, preferem ser mais liberais. Então, vamos começar a pensar o seguinte: só desses pequenos exemplos que eu já trouxe aqui, o quanto que nós não poderíamos estar construindo aí um perfil atitudinal adequado para determinadas atividades que algumas pessoas vão fazer. Vamos pensar, por exemplo, num piloto de avião. Tá? Piloto de avião não necessariamente tem que ser criativo. Aliás, muito pelo contrário. Um piloto de avião ele acaba tendo o seu brevet justamente pelo número de horas de voo. Tá? Pela prudência, pela experiência, por tudo aquilo que ele considera antes de tomar uma decisão num novo voo, correto? Então, se a gente vai, por exemplo, num processo seletivo contratar um piloto, criatividade é algo que no talento para pilotar um avião não é necessário. Tá? É legal que ele seja uma pessoa mais prudente. Um piloto de avião precisa ser extrovertido? Não, né? Quem tem que ser mais sociável, mais relacional, tem que ser talvez mais persuasiva é a aeromoça,
né? Ela que vai estar ali em contato com a tripulação. Um piloto de avião, ele pode ser introvertido, ele pode perfeitamente só entrar na cabine e falar boa noite, sejam bem-vindos ao voo número tal, com destino a Brasília, né? E tenham todos um ótimo voo, pronto. Ok? E depois ele tem que fazer o quê? Se concentrar no plano de voo. Ele tem que ser metódico, ele tem que ser normativo. Tá? Pensa vocês se a gente entra num voo e de repente o piloto fala, acho que eu vou voar 1000 metros mais embaixo. Não sei por que me deu vontade de fazer isso. Não é hora de ter novas ideias. Ele tem que seguir realmente ali. Tá? Uma vez, inclusive, me perguntaram o seguinte, mas então um piloto de avião não pode ser proativo? Opa! Cuidado para a gente não confundir proatividade com diferentes perfis atitudinais. Tá? Uma pessoa prudente, ela pode ser proativa? Pode. Uma pessoa metódica pode ser proativa? Pode. Tá? Uma pessoa introvertida pode ser proativa? Pode. A gente às vezes confunde achando que só os extrovertidos são proativos, e não necessariamente. Às vezes os extrovertidos, às vezes os altamente relacionais, eles na verdade não são proativos, eles são atropeladores, né? Sai passando por cima daquilo que devia na verdade ser feito às vezes com um pouco mais de cuidado. Tá bem? Eu me lembrei inclusive, tá? A Nádia Neri está até colocando aqui que a gama de talentos é muito vasta e cada um tem o seu valor. Exatamente. Obrigado demais pelo seu comentário. Tá? Cada um tem o seu valor, correto? Então, voltando aqui a esse raciocínio, me perguntaram se o piloto pode ser proativo. Isso me lembrou muito um filme que eu até indico que vocês assistam, que está no Netflix, né? Que é o Piloto do Rio Hudson. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas é a história real desse filme, né? Daquele voo que assim que ele decolou do aeroporto de Newark, eu não sei se foi Newark ou JFK, foi ali em Nova York, tá? Que ele fez a decolagem e entraram pássaros na turbina, ok? E ele, o piloto, teve a proatividade de pousar no Rio Hudson. E com isso ele salvou 100% dos passageiros, 100% da tripulação. Não teve assim avaria nenhuma, a não ser as avarias materiais. Vale a pena assistir, anotem aí para vocês assistirem esse filme. E vocês vão observar lá o seguinte, ele como bom piloto, vocês vão observar no filme, era uma pessoa introvertida. Tá? É o Tom Hanks que faz o papel dele, e o Tom Hanks, ele divinamente faz uma interpretação fantástica do ator. Tá? Ele era prudente como bom piloto, ele era introvertido, metódico, ok? Só que no momento que surge essa emergência, ele perde as 2 turbinas do avião, ok? Ele tem a proatividade do quê? De entrar em contato com a torre, pedir apoio, ok? E fazer os cálculos necessários para saber qual que vai ser a melhor maneira dele ter um pouso seguro. Inclusive, ele desobedece alguns comandos da torre. E por isso ele vai até a julgamento nos Estados Unidos. Tá? Claro que não é spoiler, acho que todo mundo já leu essa história na imprensa, sabe que ele foi inocentado. Tá? Porque mesmo não sendo tão metódico, ele conseguiu ter sucesso. O que eu quis mais trazer para essa nossa live, o talento eu não mudo, mas eu moldo. Naqueles minutos essenciais para salvar a população da aeronave, ele precisou deixar de ser um pouco metódico e flexibilizar a ação. Ele precisou deixar de ser um pouco normativo, um pouco seguidor de regras, que é, repito, o padrão de um piloto, né, para que ele pudesse ser um pouco mais informal e tomar essa decisão. Claro, apoiado pelo colega dele, pelo copiloto, ele ainda encontrou tempo de fazer toda uma troca de ideias e daí por diante. Vale a pena assistir. Então, olha assim, pessoal,
o talento nosso, ele precisa ser reconhecido na sua essência. E a gente, sabendo como a gente funciona, a gente consegue ser mais feliz. Tá? Se a gente sabe como que a gente funciona, a gente naturalmente consegue dar um rumo melhor para a nossa vida, um rumo melhor para as nossas realizações profissionais. Tá? Como dizia o meu querido Freud, só o conhecimento traz o poder, né? E voltando aos antigos filósofos, em especial, eu acho que foi o Sócrates, se não foi o Sócrates que disse, ele devia ter dito, como falaria Odorico Paraguaçu de Dias Gomes, né? Conheça-te a si mesmo. Eu não lembro se foi o Sócrates ou Aristóteles, um deles aí que falou essa frase famosa pra gente, conheça-te a si mesmo. Então, entender o nosso perfil atitudinal é o primeiro passo para que a gente possa realmente reconhecer por onde começa o nosso talento. Vou dar um exemplo pessoal. Eu reconheço que no meu perfil atitudinal eu sou mais extrovertido, eu sou mais falante, eu sou mais sociável, tá? Eu não sou nem um pouco planejador, eu preciso estar sempre trabalhando com gente do meu lado para poder me ajudar nesse planejamento, tá? Sigo normas, mas sempre que possível eu faço aí um questionamento das normas de maneira geral. Esse é o meu estilo de ser, tá? Uma vez que eu sei que eu sou assim, naturalmente eu acabo reconhecendo os meus pontos fortes e como que eles podem ser aplicados na minha profissão, como que eles podem ser aplicados na minha vida pessoal, tá? E eu preciso me cercar de pessoas que são antagônicas a mim. Sempre que eu começo, às vezes, a ter alguma ideia, a criar uma forma nova, eu quero estar fazendo uma coisa diferente, eu preciso de alguém que chegue do meu lado e fale assim, Nege, terra chamando. Eu preciso dos prudentes. Tá? Eu preciso dos introvertidos que falam assim, pega leve, né? Não é hora de estar falando tanto, é hora de talvez ser um pouco mais estratégico aí no seu discurso. Tá? Fala Zé Nelson, boa noite, obrigado aí pela sua presença, né? Minha tia Samira também já entrou, Leninha, Fernanda, brigadão aí pela presença de vocês e outros tanto, né? Que Jéssica, tem um pessoalzinho aí muito legal, obrigado pela presença de vocês, tá? Então, o talento, tá? Começa por a gente reconhecer o seguinte, como que eu sou no meu comportamento, como que eu sou na minha atitude. Agora, nenhum talento vai adiante. E aqui eu acho que a Ana Lu que está assistindo vai concordar comigo, como grande pedagoga, né? Nenhum talento vai adiante se eu não tiver conhecimento. Tá? A gente já deve ter escutado alguns mitos a respeito disso, da seguinte forma. O que é um bom vendedor? Um bom vendedor é um cara que tem que ser muito falante, é um cara que tem que ser persuasivo, um cara que tem que... Como é que fala? Ele tem que convencer as pessoas, né? O bom vendedor é esse cara, ok? Isso é um mito. Tá? A pessoa que vende celular não necessariamente vende seguro. A pessoa que vende seguro não necessariamente vende remédio da indústria farmacêutica. Tá? Por quê? Porque a gente precisa o tempo todo complementar esse perfil extrovertido, falante, convincente com argumento. Pensa que se às vezes eu sou um grande vendedor aí do varejo, por exemplo, de bebidas, né? Estou acostumadíssimo a fazer minhas vendas de bebidas e de repente tenho oportunidade para a indústria farmacêutica. Eu preciso conhecer sobre remédio. Como é que eu vou sentar à frente de um médico e não vou falar com ele de igual para igual?
Tá? Então eu preciso também ampliar o conhecimento. E é aí que a gente precisa valorizar de novo a questão da educação no Brasil. Eu acho que até na live anterior eu indiquei um livro aqui para a gente ler, A Ignorância Custa um Mundo, né, do Gustavo Iosp. Fica aqui de novo a indicação. Sem conhecimento a gente não vai adiante. Tá? É isso mesmo, Ana Lu, está colocando aqui para a gente, né, que a gente tem que ter repertório. Sem repertório não adianta eu ter um perfil atitudinal daquilo que o mercado quer. Tá? Então, bom vendedor vende qualquer coisa. Não é verdade. Não é verdade. Eu, por exemplo, já trabalhei com indústrias de bebida. Hoje tenho, inclusive, clientes da área de indústria de bebida. Tá? E, por muitas vezes, eu já vi vendedores empurrando mercadoria em cima de pequenos empresários do pequeno varejo, né? Nós não podemos nos esquecer que muitas pessoas que são pequenos empresários no Brasil, tá? Opa, Beatriz Berger, saudade de você, Bia. Que bom que você está aqui com a gente, né? No Brasil, a maioria dos microempresários, eles se formam como? Eu perdi meu emprego, eu pego o meu fundo de garantia e vou abrir um negócio, tá? Então não sei o que abrir, sei lá, acho que eu vou montar um bar, ou minha esposa sabe fazer quitanda, sabe fazer pão de queijo, então vamos começar a fazer pão de queijo e daí por diante. Vem sem todo um repertório do que é negócio. Uma coisa é saber fazer pão de queijo, uma coisa é ter o talento para fazer pão de queijo, né? Ter a habilidade culinária para fazer pão de queijo. Outra coisa é saber comercializar pão de queijo. Ok? Se a gente for pensar bem, os mineiros todos aqui, tá? Todo mundo tem aí um parente que sabe fazer um bom pão de queijo, mas nem de longe ganhou tanto dinheiro quanto a casa do pão de queijo que em todo aeroporto no Brasil tem. Não é isso? E por que que eles ganharam dinheiro? O pessoal fala, nossa, mas o pão de queijo da casa do pão de queijo não é o pão de queijo que a minha avó faz, que a minha tia faz, que eu compro na quitanda lá perto de casa. Tá? É claro que não é. Porque o que eles fazem é um pão de queijo que é feito para ser comercializado, que é para ser vendido. Tá? Ou seja, o talento para ser um microempresário, tá? Ele é de uma... como é que fala? É de uma outra maneira. Tá? É um outro tipo de talento que eu tenho para poder ser empresário. E eu já vi, inclusive, muitos vendedores de bebidas, né, que se aproveitam disso. É isso mesmo, Zé Nelson, né? Resolver as dores do cliente. E é aqui que eu quero pegar, meu amigo. Né? Você também já vivenciou isso daí comigo. Tá? Tem que ter o domínio, né, do produto. Tá? Meu pai aqui está colocando. É isso mesmo, a gente tem que ter o domínio do produto. Como é que fala? O vendedor, se ele for só empurrar o produto, daqui a pouco ele mata o cliente dele. Por quê? Porque ele ferra com o fluxo de caixa daquele pequeno varejo. Tá? Pensa que esse cidadão pegou o fundo de garantia dele, montou aquele pequeno negócio e de repente está lotando de um estoque que não está desovando. Tá? Ele acaba ficando sem fluxo de caixa. Ok? Eu já tive que inclusive fazer treinamento com vendedores mostrando o seguinte: vamos educar o seu cliente para que ele tenha conhecimento, tenha repertório sobre, por exemplo, markup. E muito vendedor me olhou assim, o que é isso? Tá? Bom, basta a gente começar a fazer a seguinte conta: se eu pego um produto qualquer, eu comprei esse produto por 5, e aí eu acho que eu vou ganhar muito e eu quero vender ele por 10, eu vou vender pelo dobro, tá? Simplesmente eu vou ter menos clientes. Agora, se eu comprei por 5 e eu estou vendendo por 7, eu já estou tendo uma boa margem de lucro e naturalmente, por o produto estar mais barato, ele vai gerar mais e o cliente vai comprar mais. Tá? Então, a gente não pode ter, né, Zé Nelson, esse empurroterapia. Tá? A gente precisa realmente
como é que fala, entender essa dor do cliente e ajudar o cliente também a ter esse conhecimento. Esse talento é o talento que às vezes falta em muitos vendedores, de conhecer realmente o produto, conhecer aquilo que ele faz, tá? Para que ele possa fazer uma venda adequada e não matar o seu cliente, porque amanhã ele vai precisar desse cliente. Amanhã ele vai ter que fazer a rota de novo e botar o din-din no bolso, tá? Ele tem que estar sempre pensando nas outras atividades do cliente e ajudar o cliente a ser melhor. Então, é nisso que a gente tem que pegar. Bom, né, aí a gente tem que mudar o talento do vendedor? Não. Um vendedor de varejo, ele precisa ser extrovertido, ele precisa ser sociável, tá? Ele precisa ir num boteco de esquina e saber falar do Coringão, saber falar dos assuntos daquele varejo ali de um bairro afastado, e ao mesmo tempo, a hora que ele vai, por exemplo, numa boate, ele também tem que saber falar com aquele público. Okay? Então ele tem que ter esse perfil atitudinal de uma boa comunicação, de uma boa sociabilidade, tá? Porém, ele não pode ter só isso, tá? Ele precisa também conhecer estudar bastante sobre o que ele está vendendo para ele poder complementar esse talento. Então, um bom vendedor é aquele que une um perfil atitudinal adequado com também o conhecimento que ele acaba desenvolvendo aí a respeito daquilo que ele vende, tá? Tô vendo aqui a Ed falando, né, que ouvir o cliente é muito importante, isso é fundamental, né? A Nádia também colocando aqui que o talento precisa de encontro com a necessidade do cliente, exatamente isso, correto? E a gente tem que ler o perfil do cliente. Bem lembrado, Érica, bem lembrado isso daqui, tá? A gente tem que ler o perfil do cliente. Quando eu tenho um determinado perfil, mas eu não sei como o outro funciona, eu corro o risco de desperdiçar o meu talento na interatividade com o outro, tá? Gente, isso é de uma ciência, de uma arte muito ímpar. Talvez a gente até faça mais para frente uma live específica sobre isso, talvez aí sobre relacionamento interpessoal ou comunicação adequada, tá? O que a gente tem que observar nessa questão aí do entender o perfil do outro? Veja só, eu acabei de falar para vocês que eu sou uma pessoa mais informal, né? Não sou assim tão metódico, correto? Mas de repente eu vou fazer uma reunião com algum profissional ou com alguma pessoa que eu sei que essa pessoa é mais metódica. Imaginem vocês, se eu chego, né, para fazer uma reunião com essa pessoa com uma folha de sulfite em branco e um lápis com a ponta quebrada, tá? Eu já começo errado essa minha interação com essa pessoa, tá? O meu talento precisa ser moldado a ele. Eu, Nege, não sou tão metódico, mas eu vou me reunir aqui, por exemplo, né, com a Érica, não sei se a Érica é metódica, tá? E de repente a Érica coloca, eu sei que ela é metódica, então para me reunir com ela eu preciso levar pelo menos uma planilha de Excel, eu preciso levar pelo menos um esqueleto de um raciocínio, tá? Sob o risco de que, sem isso, a minha reunião com ela não vai ter uma boa interatividade, tá? Nege, então quer dizer que a gente tem que ficar cedendo aos outros? Não. A gente tem que ser inteligente emocionalmente e moldar ao outro. Não é ceder, não é mudar, tá? Não é porque eu vou me reunir com a Érica por 30 minutos, por 1 hora, tá? De uma maneira um pouco mais metódica, que eu vou me tornar metódico, que eu vou me violentar. Mas não custa eu facilitar a minha interatividade com ela, moldando o meu estilo de ser ao que ela precisa, tá? É nesse sentido que a gente diz que a modelagem do
do talento, né, precisa existir, tá? Agora, conhecimento, turma, ele vem de muito estudo. Conhecimento vem de muita leitura, conhecimento vem de muito telejornal que a gente tem que assistir, conhecimento vem de muita live hoje, né? Conhecimento vem de muita troca de informações, tá? Conhecimento vem do banco da escola? Vem, tá? Agora, infelizmente, a gente sabe que a maioria das escolas hoje apenas legalizam o exercício de uma profissão, legalizam o exercício de uma atividade. Não necessariamente as pessoas saem de uma faculdade hoje com conhecimento. Eu falo isso com dor no coração. Tá? Inclusive, saiu recentemente aí um novo ranking das universidades brasileiras, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa universidade mais reconhecida, na verdade, no mundo lá fora é a USP, a Universidade de São Paulo. Tá? A Universidade de São Paulo, ela ocupava até 2018 a 158ª posição no mundo. Tá? E infelizmente ela caiu para 200ª qualquer coisa. Né? É triste a gente ver esse tipo de realidade. Tá? Se nós queremos fortalecer o nosso talento, a gente precisa então reconhecer como é que a gente funciona, reconhecer qual que é o nosso estilo de ser, reconhecer como é que é a nossa personalidade, tá? E perceber o seguinte, como é que eu vou focalizar isso naquilo que eu exerço, ok? E naquilo que eu exerço, o quanto que eu preciso estudar a respeito, o quanto que eu preciso ler a respeito, o quanto que eu preciso me aprofundar a respeito. Tá? Vamos ver se a gente consegue parar com aquela mania de fast food do conhecimento. Tá? O pessoal muitas vezes simplesmente como é que fala? Lê uma mensagem de WhatsApp, lê uma manchete de jornal, tá? E sai por aí espalhando como se fosse verdade. Né? Quantas vezes nós não nos pegamos no WhatsApp recebendo umas correntes, né, e simplesmente passa, repassa, né? Eu canso de às vezes receber algumas coisas assim do tipo, como disse Einstein, né? Como disse Leonardo da Vinci. Aí você vai pesquisar, você fala, ninguém disse isso, né? Não sei qual foi o robô que botou essas palavras na boca desses ilustres cientistas, tá? Mas infelizmente as pessoas espalham como se fosse a verdade, tá? Eu até postei no Instagram logo, acho que um mês atrás mais ou menos, uma charge da Mafalda do Quino, onde ela coloca lá assim, né? Quando a gente lê pouco, a gente é obrigado a acreditar naquilo que os outros nos dizem. Certo? E, como disse, isso sim é verdade, o nosso querido Leonardo da Vinci, né? Quem pensa pouco erra muito. Okay? Então a gente precisa realmente repensar o tempo todo, né? Reinventar, como a Ana Lu está colocando aqui, a Érica também, né? Reinventar todos os dias, né, a nossa profissão. Tá? E o Zé Nelson, lembrando aqui o nosso querido Cortella, Mário Sérgio Cortella, Mundo Miojo, né, Zé Nelson? Tá? Oi, Andreinha, acabou de entrar, falei de você logo no começo, né? Comecei aqui a nossa discussão com a tua pergunta. Voltando aí à questão do Cortella, já tive a honra, né, de jantar com ele e perceber assim, o quanto que é uma preocupação genuína que eu sei que ele tem do brasileiro se dedicar muito mais a essa questão do conhecimento, né, se dedicar muito mais profundidade das informações, tá? Então, vamos ver se a gente consegue se libertar desse hábito de ficar apenas na superficialidade. Tá? Nós precisamos realmente de muita pesquisa, muito conhecimento. Tá? Eu até citei aqui o Santos Dumont no começo da nossa conversa, voltando a ele. Ele já tinha um belo de um talento que era a introversão, o poder de concentração, uma habilidade intelectual, lógico-matemática fantástica, tá?
mas errou muito antes de chegar no 14 bis. Tá? Teve que fazer muito experimento, teve que reinventar muito cálculo, teve que estudar mais para poder chegar realmente na plena realização. Ok? Então, quero sempre estar convidando todo mundo, né, a estar desenvolvendo aí essa questão do conhecimento. Ok? Isso me despertou, inclusive, o quanto que às vezes a gente fica recebendo aí, como é que fala, frases prontas, né? E não é de hoje que às vezes a gente tem algumas frases prontas, inclusive aqueles nossos velhos ditados, tá? Eu estou até pensando, quem sabe depois a Cris e o Dimas, que me assessoram muito aqui no canal do Instagram, eles são os meus assessores de marketing nesse sentido, né? Enquanto que a Clarinha é minha assessora de TI, tá? Eu não tenho esse talento, gente, desculpa, né? Eu sou um péssimo vendedor, eu sou um péssimo usuário de informática, tá? Não entendo nada disso, fico doidinho com essas coisas. Então, eu tenho que me cercar de outros talentos, de outras pessoas que me ajudam nisso, né? Mas eu quero ver se é possível a gente estar criando, quem sabe, não sei como é que chama isso no Instagram, se é um setor, né, um cartão, da gente estar fazendo algumas provocações, né, do tipo, quais são as frases de efeito que realmente têm sentido? E talvez até nos basearmos aí nos antigos ditados, né, quando a gente fala, uma andorinha só não faz verão. Uau, que sábio, peraí, uma andorinha só não faz verão, ou antes só do que mal acompanhado, né, ruim com ele, pior sem ele. Tá? Quem que na verdade está falando, o que é a verdade afinal desses tipos de pensamentos, né? Cavalo dado não se olha os dentes. Opa, peraí, quando a esmola é demais o santo desconfia. Ou seja, vamos provocar, né, os nossos pensamentos antes de sair por aí espalhando verdades que não necessariamente são verdades. Tá? É nesse sentido que eu sempre quero estar convidando a todos para a gente poder estar refletindo junto, né? Bom, e já respondendo aqui um pouco algumas perguntas, né? Eu lembro que o Beto, meu grande amigo Beto, que não pôde estar aqui conosco, ele deixou... Érica, antes de eu falar aqui das perguntas do Beto, tá? A Érica está colocando aqui que é muito importante também sairmos dessa nossa zona de conforto. Sair da zona de conforto é o primeiro passo para a gente começar a moldar o talento, tá, Érica? A gente começar a perceber realmente, opa, o que não está legal comigo, o que eu preciso estar melhorando. É o que os japoneses chamam aí de Kaizen, tá? O Beto me perguntou o seguinte, Neji, o que a gente tem que fazer, o que um líder precisa fazer? Isso mesmo, Ana, né? Não existe verdade absoluta, mas a verdade melhor defendida, tá? Por isso que a gente tem que estar sempre refletindo sobre essas diferentes verdades, tá? O Beto me perguntou como um líder ele pode fazer para poder reconhecer os seus talentos, né, para acompanhar os seus talentos aí na organização que ele gerencia, tá? Os caminhos que nós temos são o seguinte: primeiro, conhecer as pessoas, se aproximar das pessoas, saber realmente como é que as pessoas funcionam, tá? Nós perdemos o hábito de conversar com as pessoas, nós perdemos o hábito de estar com as pessoas e a gente precisa retomar essa questão do contato. Neji, e como é que fica essa questão de pandemia? Claro, calma, a gente vai voltar ao normal, mas mesmo na pandemia, a tecnologia hoje nos facilita manter mais esses contatos para a gente poder conversar mais, acompanhar, tá? Exercer uma coisa que vai merecer uma outra live, tá, Beto? Que é a questão de feedback e feed forward,
ok? Feedback, feed forward, gravem bem essa palavra. Feed forward é uma metodologia nova que a Universidade de Harvard trouxe para a gente de 2015 para cá, onde a gente consegue realmente não só desenvolver o que ficou no passado, né? O que foi realizado no passado, como também já canalizar, né, a modelagem desse talento para o futuro, para que a gente possa chegar a resultados melhores. Tá? Então, essa é a melhor maneira que a gente tem aí para poder fazer esse acompanhamento. Ok? Isso aí, Ana Lu, reflexão acima de tudo. Nós não temos o hábito de refletir. Nós temos o hábito de, muitas vezes, simplesmente devolver na primeira reação. Tá? Precisamos aprender a digerir mais o que chega até nós. Tá? Leninha colocando aqui, né, valorizar o talento do outro. O outro... todo outro tem um talento, e a nossa tendência é exatamente nos afastarmos daqueles talentos que às vezes nos são estranhos. Eu queria deixar aqui uma dica, eu queria deixar aqui uma sugestão, eu queria deixar aqui talvez até um pedido. Se aproximem das pessoas que pensam diferente de você. Tá? Tente entender o porquê que o outro pensa daquele jeito. Estou dizendo que você vai abrir mão das suas convicções, nem abrir mão dos seus argumentos, mas é muito importante entender o porquê que o outro pensa daquela forma. Tá? Eu me lembro que numa ocasião, foi quando teve aquele apagão dos aeroportos, isso já tem mais de 10 anos mais ou menos, né? Que a nossa querida Marta Suplicy, né, era ministra de turismo no Brasil, que ela soltou aquela pérola, né, que relaxa e goza, né, não adianta ficar nervoso porque o avião atrasou e daí por diante, tá? E naquela ocasião eu fiquei preso numa das minhas viagens, né, no aeroporto, acho que foi de Curitiba, se não me falha a memória, tá? E encontrei com um rapaz, acabei me sentando lá de um rapaz que ele bisbilhotou meu cartão de embarque, viu meu nome libanês, né? E ele também tinha ascendência libanesa, começamos a conversar, tá? E ele era muçulmano, né? E nisso ele foi me explicar pela primeira vez, eu entendi por que os muçulmanos eram poligâmicos, né? E ele me colocou o seguinte: a gente não é poligâmico por uma questão de ser devasso, não é isso. Todo homem, quando tem mais de uma esposa, ele é responsável por ela, porque são as mulheres que geram a vida. Esse é o verdadeiro pensamento de quem realmente lê o Alcorão. Até porque a gente acha que todo mundo que é muçulmano é terrorista, né, gente? Vamos, pelo amor de Deus, apagar essa ideia. Isso não existe, tá? Assim como nós já tivemos muitas pessoas que se diziam cristãos e cometeram crimes, atrocidades bárbaras na história da humanidade, nós também temos algumas pessoas que se dizem islâmicos e fazem essas bobagens, tá? Mas o islamismo em si, eu não sou islâmico, eu não sou muçulmano, mas já tive a oportunidade de ler alguns trechos aí do Alcorão. A gente precisa lembrar que existe sabedoria nisso também, tá? E foi um bate-papo muito legal, realmente ajudou a passar aquelas horas intermináveis de espera de voo, né? Então sim, Ana, os diferentes nos ajudam a crescer, a gente precisa do diferente, tá? Então, se eu percebo que o meu talento é de uma forma, deixa eu tentar entender como que é o talento do outro e facilitar com que a gente se molde, com que a gente se modele, para que a gente possa realmente fazer uma complementação. Isso vale para a vida profissional, isso vale para a vida pessoal, isso vale para tudo, tá? Todos nós temos que perceber que no outro também existe algum valor, tá? Não quero, inclusive, entrar no mérito aqui da questão de caráter, ok? Caráter é
um outro tema, é uma outra coisa, onde a gente sabe, de acordo com os estudos, que 4% da humanidade tem algum desvio de caráter. Okay? O caráter é quando a gente erra de propósito. O caráter é quando eu sacaneio o outro de propósito. Tá? Querem ver uma coisa que a gente pode observar, por exemplo, nos talentos? Quando a gente faz um mapeamento de um perfil atitudinal, por exemplo, tá? No meu perfil atitudinal, eu sou muito menos formal, eu sou muito mais informal e, sem querer, eu acabo me distraindo demais, eu acabo perdendo foco, eu acabo ficando desatento. Tá? Então, se de repente eu tinha que dar um recado, né, aqui para a Andréia, tá? E de repente eu erro porque eu esqueci de dar esse recado, tá? Eu devo desculpas a ela, eu sei que eu causei algum prejuízo a ela, porque eu trouxe esse, como é que fala? Eu cometi um erro, tá? Eu me distraí, correto? Mas não foi de propósito, não foi de propósito. Agora, se eu e a Andréia estamos concorrendo a uma vaga de direção de recursos humanos numa mesma empresa, eu quero a vaga de qualquer forma e eu sei que ela também está concorrendo àquela vaga comigo, e alguém diz assim, olha, avisa a Andréia que vamos ter uma alteração na agenda da entrevista, é muito importante que ela esteja aqui amanhã, ao invés de vir no período da tarde, que ela vem no período da manhã. E eu digo assim, ok, eu vou dar esse recado, e eu não dou esse recado propositadamente para eu prejudicar a Andréia. Isso é sacanagem, isso é um desvio de caráter, percebe? Quando a gente fala dos estudos do talento, nesse sentido que a gente provocou aqui essa nossa reflexão, nós não estamos considerando então o caráter, tá? Caráter merece aí uma outra live, até porque temos pouquíssimos estudos ainda a respeito dos desvios de caráter. Tá? Sabemos sim que 4% da população tem algum desvio de caráter. Eles também têm uma hierarquia, né? Tem gente que tem coragem, por exemplo, de puxar um tapete numa empresa, mas não tem coragem, por exemplo, de matar ninguém. Tá, ok? Então existe também aí uma escala desses desvios de caráter. Mas como é que fala? Quando a gente fala do talento, vamos pensar nos 96% das pessoas que não tem desvio de caráter, né? Que não tem nenhum problema de caráter, mas a gente erra. Por quê? Porque a gente, sem querer, não sabe moldar adequadamente o nosso perfil. A gente não sabe moldar adequadamente o nosso comportamento, a gente não sabe moldar adequadamente as nossas atitudes, tá? Sempre que a gente se tem algum desequilíbrio emocional, por incrível que pareça, a nossa tendência é exagerar nas nossas características, tá? Ao invés de agir ao contrário, correto? Ao invés de agir ao contrário. Se de repente eu tenho ali um perfil de inovação, de liderança, eu gosto de estar sempre criando coisas novas, certo? E de repente eu estou estressado com alguma coisa, as pessoas não estão me acompanhando, né? De repente eu trabalho aqui junto com a Érica, e a Érica, ela às vezes tenta me puxar para baixo, eu falo assim, olha, quer saber, Érica, se você não quiser vir, não vem, né? Eu vou fazer do meu jeito. Opa, Nege, você já está se tornando arrogante, você já está se tornando prepotente, tá? Vamos partir do seguinte princípio: a minha característica, o meu talento bem moldado, ele é uma grande utilização para a humanidade. O meu talento exagerado, ele acaba se tornando veneno. É a grande máxima que a gente tem, né, da medicina, que a diferença entre veneno e remédio é justamente a dose, não é isso, galera? Tá? Dessa forma que a gente tem que estar sempre pensando, tá? A Leninha está lembrando aqui, né, que essa questão da falta de caráter, eu acho que ainda mencionando
o que a gente tinha colocado aí é um desrespeito moral. Sim, é um desrespeito moral, né? O caráter, quando eu faço esse erro proposital, né? Quando eu tenho esse erro proposital, ele é realmente um desrespeito, né? À moral, um desrespeito à integridade do outro, tá? Então, opa, já até levei bronca aqui no Zap, né? Parece que eu estou viajando demais. Deixa eu voltar aqui então um pouquinho. Esse é o mal de quem tem o perfil atitudinal de ficar com síndrome do pensamento acelerado e falta de foco, né? Obrigado aí, Pri, por falar que eu estou viajando demais, tá? Sim, Érica, uma equipe bacana tem que ser sincronizada e a sincronia, né, a sintonia, né, a sincronização dessa equipe, ela surge exatamente pela modelagem dos talentos, tá? Pelo respeito que cada um tem ao jeito do outro funcionar, pela maneira como a gente compreende o outro e se molda, né, adequadamente ali ao outro, certo? Opa, a Pri está até me perguntando aqui, justamente quem me deu bronca, né? Como que podemos moldar um talento, já que cada um tem o seu talento? Pri, funciona da seguinte maneira: eu preciso parar de me autorreferenciar e achar que só o jeito que eu penso é o jeito certo, tá? Eu preciso começar a conhecer o outro, eu preciso começar a respeitar também a diferença do outro, ok? Senão a gente não consegue ter essa modelagem, senão a gente não consegue ter essa modelagem. Vamos pegar aqui eu trouxe aquele exemplo lá da reunião, né? Se eu for para uma reunião com uma pessoa mais metódica, né? E eu for lá só com um post-it, não vai dar certo, tá? Vamos pensar aqui numa outra coisa. Vamos imaginar, por exemplo, que eu esteja fazendo uma aula, né? Estou aqui fazendo uma aula de inglês, tá? E eu sou extremamente relapso. O professor me pede para eu poder assistir um filme e tentar nesse filme tirar o máximo possível de vocabulário ou o máximo possível de pronúncias, né? Já que eu estou estudando inglês. Aí eu chego na aula e falo, então, não consegui, né? Não deu tempo, esqueci, né? Eu fui relapso. Qual que seria, por exemplo, o papel do meu professor, tá? Bom, já que dessa maneira não funcionou com você, vamos tentar fazer de uma outra maneira agora, tá? Então, o líder molda os talentos da equipe justamente entendendo como que cada um ali funciona, tá? E dando esses feedbacks individuais e depois em grupo, lançando desafios que são pertinentes a cada talento individual ali, né, da equipe, tá? A Cris está até colocando aqui que ter pessoas que nos ajudam com sinceridade, né? Como a Pri, é isso mesmo, tá? Se tem uma coisa que a Pri Cris, é sincera, tá? Às vezes até demais. Esse é o veneno dela, tô sacaneando. Mas precisamos de humildade para reconhecer. Sim, a humildade é um dos principais indicadores que a gente tem da inteligência emocional, tá? Reconhecer que o outro está nos dizendo algo que a gente precisa melhorar não é fácil, mas é possível, tá? É possível. Se a gente começa a sair da zona de conforto, se a gente começa a refletir mais, se a gente começa a ler mais, começa a ampliar mais a nossa cabeça, se a gente começa como é que fala? Conversar mais com as pessoas, a interagir mais com as pessoas, a gente sai dessa zona de conforto e começa a perceber o seguinte: opa, o meu jeito de pensar não é a verdade universal. A gente não pode se autorreferenciar o tempo todo, tá? A gente não pode se autorreferenciar o tempo todo, ok?
Raquel, obrigado. Estou vendo que você acabou de entrar, né? Seja bem-vinda, ok? Algumas pessoas estão enviando solicitação para participar. Ué, não é só entrar? Eu achei que fosse isso, Clarinha, né? Então tá bom, ok? Bom, a gente, então, ao trabalhar em conjunto com as pessoas, a gente tem que ter essa humildade, a gente tem que ter esse reconhecimento, tá? No que eu preciso estar sempre melhorando, tá? E não é fácil, não é fácil. Particularmente eu sei que para o resto da minha vida, eu vou ter que ficar, ter que abaixar a cabeça sempre que algumas pessoas me disserem o seguinte: presta um pouco mais de atenção, né? Foca um pouco mais, certo? Por quê? Porque por natureza, não sei de quem que eu herdei isso, né? Se foi da família do pai, da família da mãe, de alguma tia distante, certo? De alguém como é que fala? Eu sei que para o resto da vida eu vou precisar ficar atento a essa questão da atenção, né? Talvez eu até tenha algum transtorno de déficit de atenção, não sei não, viu? Pelo respeito, né? Healing ADD, tratando eu acho que eu tenho ali algumas características nesse sentido. Então, eu vou morrer com isso, tá? Então, eu sempre agradeço quando alguém chega e fala assim: volta para a terra, né? Para de viajar na maionese, porque a gente precisa acompanhar melhor aí o seu raciocínio, né? Olha, a Pri já está fazendo bullying aqui comigo, né? Talvez, tá? E não vem não, porque você herdou geneticamente isso de mim, tá? Priscila, a última vez que esteve aqui em casa, pessoal, contar uma fofoca aqui para vocês, né? Tava assistindo filme, de repente levantou e falou: vou pegar alguma coisa lá na cozinha, que nem eu me lembro mais agora o que ela. De repente chegamos, ela estava abaixada diante do armário da cozinha, né? E a gente: o que você está fazendo aí? Chocamos um ovo? Né? Ela falou: eu não sei, eu abri o armário e esqueci o que eu vim pegar, tá? Então se ferrou, né? Pegou esse gene aí do papai, tá bom? O talento, então, ele é formado pelo menos um terço da nossa genética, tá? Pelo menos um terço daquilo que a gente chama como o desenvolvimento da nossa psique, e por aí também passa o conhecimento, ok? O estudo, o conhecimento nos abre a cabeça, porque ele nos leva a uma maneira de pensar diferente, ok? E claro que também na forma como a gente tem aí na forma como a gente tem a sociedade onde a gente é criado, tá? Se de repente alguém tem, por exemplo, uma habilidade atlética, né? E às vezes tem a infelicidade de nascer num país com uma ditadura horrorosa, como por exemplo Coreia do Norte, infelizmente desenvolvido e assim por diante, tá? Já estou sendo avisado aqui pela minha equipe de apoio que faltam 2 minutos, né? 1 minuto, parece que o Instagram ele é sem educação, ele termina a qualquer momento, né? Mas eu quero agradecer de novo a audiência aí de todo mundo, né, que teve essa paciência de me ouvir por 1 hora, tá? E que estamos aí à disposição, seja no YouTube, seja no Instagram, para estar respondendo outras perguntas, outras dúvidas aí a respeito dos talentos, tá bom? Então fica aí o meu muito obrigado mais uma vez a todos vocês, né? E nós vamos nos despedindo então aqui. Obrigado, Kelinha. Beijo pra você, né? Vamos nos despedindo aqui e vamos mantendo aí contato ainda pelo WhatsApp, pelo Instagram e quem sabe em
momento a gente faz aí uma nova live, tá? Algumas pessoas aqui, inclusive, talvez vou chamar para fazer uma live aí juntamente comigo, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, né, virtual, e fiquem bem, tá bom? Abraço, tchau, tchau, pessoal. Clarinha, onde que eu gravo aqui? Termina, encerrar, ok.